a epidemia vai diminuir. Por isso que uma epidemia que não tem tratamento e não tem vacina diminui. Né? Em suma, o senhor acha uma demasia? Mas ele vai causar muito dano, vai causar muitas mortes. Então, olha a Itália, né? Todo mundo fala da Itália. A Itália é um caso à parte, depois eu vou considerar. O nosso perfil aqui não vai ser o italiano. Depois eu te explico por que eu estou falando baseado em ciência, tá? Não vai ser o italiano, nem vai ser o espanhol. Nós vamos ter uma situação diferente aqui e muito mais branda, né? Mas eu vou te fazer um vaticínio aqui. Vai morrer mais gente de gripe sazonal no inverno, só no inverno, do Rio Grande do Sul, que morre em média 950 mil pessoas de gripe sazonal, principalmente os idosos, no inverno do Rio Grande do Sul. Tem até uma brincadeira que as pessoas fazem, né? Um humor negro, dizendo, se eu conseguir, o idoso faz, se eu conseguisse passar de agosto, eu vivo mais um ano. Né? Eu, como médico, ouvi muito isso em consultório. Né? Então tem uma mortalidade de em torno disso aí, mil e poucas pessoas que morrem de gripe sazonal, influenza sazonal no inverno. Vai morrer menos gente do coronavírus em todo o Brasil do que vai morrer gente no inverno do gaúcho de gripe sazonal. Bom, em suma, deputado... Eu estou te fazendo uma previsão certo. Que pode me desmoralizar, entendeu? Que pode dizer, não, mas não vai ser, então, não aconteceu. Eu estou falando, eu quero ver quem está tomando medidas, essas medidas pirotécnicas, extravagantes, que está assustando toda a população, eu quero ver ele me dar números. Eu dou números. Eu dou número de tudo que eu estou falando aqui. Então o senhor acha que é uma demasia? Na terceira semana de abril vai cair o número de casos. Independente de quarentena, de fechar as pessoas em casa, de proibir as crianças na escola. É um absurdo isso. É um absurdo. Fechar a sala de aula aumenta a epidemia, não diminui. Né? Por que aumenta? Porque as crianças primeiro elas vão se contaminar de alguma maneira. Se elas não se contaminarem na escola, assintomáticas, elas nem vão saber que tiveram um problema. Elas vão se contaminar brincando na rua, com os coleguinhas, na praça, vão se contaminar na casa do colega. E aí quem é que vai cuidar delas em casa? Se o pai e a mãe têm que trabalhar, o vovô e a vovó. Esses sim são um grupo de risco. Esses sim tem que ficar em isolamento. Esses sim tem risco de vida, né? De ter uma forma mais grave da doença. E a criancinha no colinho do vovô e da vovó, de forma sem saber, sem ter a menor ideia do que está acontecendo, vai estar passando o vírus para o vovô e para a vovó. Ou seja, o que estamos fazendo, deputado Osmar Terra, é uma demasia. É uma demasia. Sim, eu acho que é um absurdo fechar... O que está acontecendo é o seguinte, eu fui pressionado no H1N1 para fechar tudo, eu não fechei. Eu não deixei fechar uma loja, não deixei fechar. É um crime, inclusive, para o futuro. Está se liquidando com a economia e vai ter uma consequência futura. E eu não estou preocupado com a economia. Eu estou preocupado é que no futuro não vai ter arrecadação, a recessão derruba, inclusive a arrecadação, porque o dinheiro público não cai do céu. O dinheiro público sai do bolso de cada um de cidadão, cada um dos ouvintes que estão me ouvindo agora. O dinheiro público sai do bolso deles. E se eles não tiverem emprego, e se eles não tiverem renda, e se esses pequenos comerciantes e médios comerciantes quebrarem como vão quebrar agora, né, por causa dessas medidas, esse pânico que está a população, essas medidas absurdas que estão tomando aí de fechar tudo, de proibir as pessoas de andar na rua, né, se isso acontecer, né, e vai acontecer, está acontecendo já, o pequeno empresário, imagina um lojista, o cara cheio que tem uma loja em Santa Cruz, manda para fechar a loja dele. Aí não tem prazo, né? Não tem prazo, pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Ele está ferrado, ele não tem capital para aguentar 1 mês. O que ele faz? A primeira coisa que ele faz é demitir os funcionários. A primeira coisa que ele faz é deixar a loja fechada e tentar sobreviver de outro jeito. Isso vai ser uma hecatombe, isso sim vai ser uma hecatombe, não é a epidemia. Isso vai ser uma hecatombe e vai morrer muito mais gente daqui a 1 ano por falta de sistema de saúde, de recursos do sistema de saúde, do que vai morrer nessa epidemia do coronavírus. Deputado Osmar Terra. Sim. Me dá um tempinho. Para quem porventura ligou o rádio agora, estamos conversando aqui com o deputado Osmar Terra, gaúcho, né, já foi prefeito de Santa Rosa, foi secretário da Saúde aqui do estado por 8 anos, na época do H1N1, ele estava nos contando aqui, enfim, e é uma voz contrária ao distanciamento social que está aí.
Deputado, nós temos aqui, o senhor há de imaginar, o rádio é um veículo que é muito próprio para quem está em casa nesse tempo aí de quarentena, indicado, enfim, com centenas de participações aqui já, e que eu vou tentar resolver depois. Mas assim, o senhor não tem um receio de que esse pessoal que está com essa indicação, está cumprindo essa indicação, porventura venha a afrouxar e de repente logo ali acontece alguma coisa pior? Olha, vai afrouxar o quê? O vírus já está nas casas. A maioria das famílias brasileiras já tem uma pessoa com vírus e nem sabe. Essa é uma convicção formada. Que o vírus se transmite, pelo amor de Deus. Vamos dar uma estudada como é que é a transmissão. Isso é científico. O vírus se transmite. O que aconteceu? Eu vou dar um exemplo agora de confinamento do que aconteceu na Itália. Né? A Itália, no dia 9 de março, teve 1.580 casos novos, num dia. 1.580 casos novos, naquele dia. Naquele dia eles decretaram a quarentena total. Né? Botar todo mundo em casa, não pode sair na rua, carro do exército, fizeram aquele auê todo. Bom, o que aconteceu ali? O menino, os jovens não vão ter doença, os jovens não vão para UTI, não vão ser hospitalizados, nem os jovens, nem as crianças, nesse tipo de... Só quem tem mais de 60 anos é que entra na faixa de risco, ou quem tem alguma doença prévia, doença crônica. Né? Fora isso, os jovens não vão ter. Mas, bom, aí os jovens portadores, sem saber do vírus, foram para casa, ficaram fechados em casa com o vovô e com a vovó. As famílias italianas têm isso, de conviver todo mundo e tal, no mesmo ambiente e tal. Então, ficaram fechados em casa com o vovô e com a vovó e com a família. Se a família não tinha, toda pegou o vírus, e se o vovô e a vovó não tinham, pegaram também. Qual foi o resultado disso? Diminuiu o número de novos casos na Itália a partir do dia 9 de março? Não, explodiu o número de casos. 12 dias depois, dia 21 de março, teve 5 mil casos num dia. 4.900 e tal, num dia, né? 3 vezes mais do que no dia que começou a quarentena, 12 dias antes. Então não tem nem aquela desculpa de que não, tinha gente que estava doente antes e tal, e que contaminou. Não, 12 dias depois, triplicou o número de casos. O que é isso? As pessoas se contaminaram em casa, né? Aumentou o contágio em casa, na quarentena. O vírus é uma força da natureza, ninguém segura esses vírus, entendeu? Eles vão se espalhar igual, eles vão contaminar igual. Mas o isolamento, pela lógica, o isolamento tinha que diminuir, tem que diminuir. Vê o isolamento que estão fazendo aí na marra, no Brasil, vê se está diminuindo a curva, a curva só está aumentando dia a dia. Tá bem. Então não há, o que nós temos é que acompanhar esse processo. As pessoas, quando chegar em 50% da população, ocorre o que chama na epidemiologia o efeito rebanho. As pessoas que têm imunidade, elas viram uma barreira para o vírus continuar a progressão dele e protege aquelas pessoas que não desenvolveram imunidade ainda, que não foram contaminadas ainda. E a epidemia cai, por isso que a curva cai. Bom. Por isso que a curva vai lá para o chão depois. E em final de maio, início, eu estou dando datas, eu quero ver quem pensa diferente, dá datas e dá para conferir. No final de abril, início de maio, no final de maio, a curva começa a cair na segunda, terceira semana de abril. No final de maio, início de junho, vai acabar a epidemia. Bom, vai acabar a epidemia. Deputado Martello. E o resultado dessa epidemia vai ser menos gente morta no Brasil inteiro do que vai morrer só no inverno do Rio Grande do Sul esse ano, né? Os idosos principalmente. Tem que isolar os idosos, tem que ter um tratamento diferente com os idosos, isso sim. Tem que se lavar as mãos, tem que se cuidar no contato, sem lavar a mão, passar água com sabão na sola do sapato quando chega em casa, deixar o sapato na porta, né? Não passar, todo lugar que se toca tem que ser higienizado periodicamente, e preservar os idosos, cuidar dos asilos de idosos, que é uma área de risco enorme, né? A prefeitura tem que ir lá, tem que ter equipes cuidando dos asilos de idosos, né? Para que as pessoas não recebam visitas, não dá para receber, os vovôs têm que tirar a férias dos netinhos, pelo menos por uns 90 dias, né? Então a atitude seria outra, o isolamento seria isolamento só do grupo de risco, é isso que o senhor prega. Claro, mas aquilo que está se dizendo, por exemplo, em Israel.
Claro. Israel é um exemplo para tudo que nós estamos fazendo aí, ninguém está ouvindo. O ministro de Israel lá gravou um vídeo, não sei se vocês já viram na internet, que é exemplar, inclusive de didática, muito melhor do que a minha, explicando como é que tem que funcionar. A vida não pode parar, as pessoas têm que continuar comprando, Tu está indo no supermercado, Leandro, olha quanta gente tem no supermercado, vai todo mundo para o supermercado. E se fosse para não contaminar, fosse para ter distância social, tinha que estar fechado tudo, tinha que estar jogando comida de helicóptero nas casas, entendeu? Bom, deputado até Martello, uma família que está em quarentena, pega um monte de coisa da rua, vem a sacola do supermercado, tudo pode estar contaminado. O vírus é uma força da natureza incrível, ele se espalha, todos eles são assim. Todas as epidemias, a gripe asiática, a SARS, o H1N1, essa aí, eles não são diferentes, eles têm um padrão de progressão muito semelhante. Ô, deputado, a gente tem que parar de apavorar a população. A população apavorada está provocando nos prefeitos, nos governadores, medidas. O prefeito não sabe, não tem o que fazer, porque não tem remédio e tal. O que o prefeito faz? Ele toma medida, fecha o comércio, fecha isso, fecha aquilo, fecha shopping. Que absurdo fechar shopping. Ô, deputado, o funcionário do shopping pode tomar as mesmas medidas lá da loja, pode tomar a mesma medida que toma o cara do supermercado e não vai ter um contágio maior por causa disso. Né? Deputado, por sua empolgação, aí a gente viraria o meio-dia tranquilamente e é bom o assunto, tá? Tenho muitas participações aqui e para que a gente precisa fechar. Mas eu vou colocar aqui, vamos lá, quatro das participações, tem muitas favoráveis, tem muitas contrárias e inclusive algumas assim fortes que eu vou ler com isso aqui, tá? Para que o senhor faça um fechamento. Aqui, ó, daqui a 45 dias ninguém mais vai falar no corona. Osmar Terra está falando a verdade. Mais alguns inscritos aqui do Marcos Knack, por exemplo. Outro caso aqui, o Osmar Terra está certíssimo. Sou pai de médico e é isso mesmo, pandemia será o desemprego. Esse cara que está falando não sabe a diferença de pandemia e epidemia. Pergunta para ele, diz outra aqui. Daí, ó, este homem é louco, ele não é Deus. O Poder Municipal está fazendo um belo trabalho aqui, eu estou acompanhando tudo e todo mundo diz tudo ao contrário. A Ana Raffler está falando aqui. Enfim, algumas das participações da expressão que o senhor está provocando nas pessoas aí. E aí, para fecharmos mais nesse minuto final que ainda temos. Deixa eu te dizer. As pessoas se assombram com as palavras agora, não é nem com a epidemia, né? E com a veemência, né? O senhor está sendo um vento contrário ao vento que está aí. Sim, mas o que é pandemia? Ele sabe definir isso que ele está me cobrando? Pandemia é a epidemia. Só que quando ela ocorre em vários lugares ao mesmo tempo, nos continentes todos ao mesmo tempo, ela é chamada de pandemia. Pandemia não é uma epidemia pior. Ela é a mesma epidemia que está ocorrendo em vários lugares, né? Só para tranquilizar. E em relação ao comportamento dos prefeitos, eu não estou fazendo crítica pessoal, porque eu acho que o prefeito está sob pressão. O prefeito está sob qualquer prefeito, né? O prefeito de Santa Cruz está sob pressão, o prefeito de Vera Cruz está sob pressão, entendeu? E se o prefeito vizinho toma uma atitude, está sob pressão por causa do medo. Medo que os meios de comunicação, principalmente os maiores do centro do país, estão inoculando diariamente, o tempo todo, 24 horas na população. É pânico. Ele só mostra a fotografia da UTI de Bérgamo, né? E acho que nós vamos ser a Itália, entendeu? E aí bota aquele pavor, e todo mundo acha que vai morrer, que ainda se sair de casa vai morrer, entendeu? Isso não existe. Eu quero dizer para vocês, fiquem tranquilos que o Brasil não será Bérgamo. O que aconteceu na Itália? A Itália tem muito comércio com a China. Aquela região da Itália é muito desenvolvida e é uma da região que especialmente tem um comércio muito intenso com a China. Então muita gente, 2 meses, 3 meses antes de saber que tinha epidemia, já trouxe o vírus, já circulou o vírus. O vírus está em uma quantidade enorme naquela região e a região com a população mais longeva do mundo. É a população que tem mais, proporcionalmente à população total da região, é a que tem mais idosos acima de 80 anos do mundo, lá em Bérgamo. E está em pleno inverno. E tem uma rede de assistencial pequena, né, em termos da população. Então isso não vai se repetir aqui no Brasil. O Brasil tem condições de aumentar, o ministro Mandetta está conduzindo muito bem.
está aumentando toda a produção das indústrias que se precisar ter respirador, se precisar ter... Isso estão dobrando a cada semana, mas é uma precaução, isso não quer dizer que vai ser necessário nessa escala, né? No H1N1 foi muito mais necessário do que vai ser nessa, né? E quero dizer mais, em relação aos governantes. Os prefeitos e governadores estão tomando medidas para dar uma resposta ao medo da população. Eles estão, na verdade, pegando quase que uma carona no medo para dizer que estão fazendo alguma coisa. Isso não, assim está sendo na Europa também, né? Não quer dizer que o europeu seja mais preparado do que a gente aqui. O Macron está com medo dos coletes amarelos. Botou toda a França em quarentena. 30 dias. Tu acha que, como é que eles vão ficar 30 dias em casa olhando para o teto? As crianças em casa, não tem como. Isso aí as pessoas vão sair, vão conversar com o vizinho, vão se contaminar igual. Entendeu? A curva da França vai aumentar, escreva o que eu estou dizendo. Deputado Osmar até chegar no topo, eu não sei se já chegou no topo lá, vai aumentar. Entendeu? Então ninguém segura esse negócio. O Trump está voltando atrás no rigor das medidas que ele estava tomando, que só de influenza morreram 40 mil pessoas no ano passado nos Estados Unidos. 40 mil, não vai morrer 1/8 disso, do coronavírus nos Estados Unidos. Escreva o que eu estou dizendo. Eu estou dando números que podem ser comprovados. Eu quero ver quem pensa diferente dá números, entendeu? Bem. Então, é isso. Eu quero te dizer que não há motivo para esse pânico. Tem que ter um choque de bom senso. O presidente deve, hoje ou amanhã, deve conversar com os governadores para terminar esse shutdown, essa quarentena, internação, abrir as lojas, fazer funcionar. As pessoas podem ir na loja, não vai aumentar nem diminuir o contágio. O que eu quero dizer é que toda essa quarentena, todo esse shutdown que estão fazendo aí, de parar tudo, fechar tudo, não diminui uma pessoa doente. Não diminui uma pessoa doente. Nem vai morrer uma mais por causa disso. Né? Deputado... o curso das epidemias estão independentes disso, porque o vírus já estava há muito tempo circulando e ele já contaminou, já deve ter contaminado uns 40 milhões de brasileiros nessa altura. Quando chegar em 100 milhões, que é a metade da população, a epidemia para. Deputado Osmar Terra, o nosso tempo foi, nós somos muito gratos aí à sua entrevista. Voltaremos a conversar com certeza. Muito obrigado. Pode voltar a conversar nos prazos que eu te falei. Eu dei uma entrevista na Rádio Câmara há 10 dias atrás, dizendo que a epidemia da Itália ia começar a diminuir nesta semana. E há 2 dias está caindo o número de casos na Itália. E não tem nada a ver com o confinamento. O confinamento aumentou o número de casos. Era isso aí. Obrigado. A epidemia só termina quando mais da metade da população fica com anticorpos. É assim que funciona a epidemia viral, até ter uma vacina.